nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também responde às dúvidas dos nossos inscritos. Antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se inscrever também nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando novidades lá. Deixem suas dúvidas, suas questões nos comentários para a gente poder fazer novos vídeos, tá? A gente vai ter agora, na próxima semana, a gente vai ter vou fazer um vídeo especial, um pouquinho mais longo, sobre a Semana da Mulher. A gente vai estar falando, vai ter 3 vídeos na semana, geralmente a gente faz 2, a gente vai fazer 3, falando sobre a mulher. Então eu queria pedir para todo mundo seguir a gente lá, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi pedido por um inscrito, inclusive meu cunhado, Rodrigo Sintra, pediu pra gente falar sobre Hitler, sobre que a gente não pode falar aqui no YouTube, corta, né? Mas para não fugir do nosso tema, que é um tema jurídico, eu decidi falar de um assunto referente a isso também, que é o julgamento de Nuremberg. Todo mundo sabe, para chegar no julgamento de Nuremberg, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que foi o Holocausto, tá? Sobre o que foi o regime de Hitler e, enfim. O Holocausto foi uma perseguição sistemática e o assassinato de mais de 6 milhões de judeus na Europa, tá? E essa perseguição foi feita pelo governo do Hitler, com um motivo totalmente antissemita, né? Que ele tinha a intenção da sua supremacia branca, né? Ele achava que só os alemães puros poderiam ser o futuro da nação, enfim. Ele se apoiava muito na teoria de Darwin. Na verdade, ele, como se diz, ele modificou em seu próprio favor a teoria de Darwin, né? Da evolução, acreditando que o ser humano perfeito seria o alemão de olho azul, enfim, né? De sangue totalmente puro. E nessa loucura mesmo, né, ele começou a perseguir os judeus, que os judeus, Hitler era cristão, os judeus não são cristãos, né, todo mundo sabe. Então começou a perseguir os judeus por esse motivo, tá? E fez toda uma campanha contra os judeus, tinham comerciais, tinham propagandas, vai aparecer algumas imagens aí, se o YouTube não cortar tudo, vai aparecer algumas imagens aí das campanhas e das propagandas nazistas que eles faziam, que o partido nazista fazia sobre os judeus, tá? Então, assim, eles fizeram com que a população da Alemanha, com que os alemães tivessem realmente medo e até um pouco de receio com relação aos judeus, tá? Então foi quando começou essa perseguição, eles foram perseguidos, isso não foi de um dia para o outro, tá? Isso começou por volta de 1933 e terminou em 1945, né? Assim, foi logo após a Primeira Guerra Mundial, início da Segunda. E inclusive essa semana estão falando muito aí de guerra, né? De Ucrânia, Rússia, né? Eu acho que é um tema interessante para a gente estar soltando também essa semana. E então foi durante esse período, Hitler perseguiu muitos judeus, começou a segregar eles aos poucos. Primeiro começou a impedir eles de frequentar alguns lugares, depois impedia as crianças de frequentar as mesmas escolas, já não podiam mais frequentar as suas sinagogas, enfim, foram tirando a liberdade deles aos pouquinhos, até que um dia, de repente, que não foi de repente, na verdade, porque, como eu disse, foi uma coisa progressiva, pegaram os judeus, levaram todos para os chamados guetos, né, que eram os lugares onde amontoavam lá os judeus, porque eles eram totalmente excluídos da sociedade, mas até então eles ainda recebiam uma alimentação muito pouca, passavam muita fome, muito frio, e tomaram, e os alemães mesmo, tomaram conta de todos os bens. Os judeus perderam todos os seus bens, casa, tudo que eles tinham foi para o governo alemão, e eles passaram a viver nesses guetos. Viveram nesses guetos durante muitos anos, se eu não me engano foram 2 ou 3 anos vivendo nesses guetos, até que Hitler teve a ideia de ter, não foi uma ideia só dele, claro, né, de fazer o final, né,
plano final dele, que seria extermínio de judeus. Foi quando ele criou os campos de concentração, os trens da morte. Tem muito documentário, em qualquer lugar que você procurar, você vai ver sobre isso. Passaram a pegar aqueles judeus dos guetos, colocavam em trens, que depois ficaram conhecidos como os trens da morte, viajavam por quilômetros, às vezes por dias, nos vagões dos trens, sem comida, sem água, com frio, porque na Alemanha faz muito frio, neve, sempre abaixo de zero. E muitas pessoas já morriam já nesse caminho. E quando os que chegavam vivos aos campos de concentração eram separados, os que tinham alguma possibilidade de ainda servir ao Estado trabalhando como escravo, porque era uma época de guerra, eles precisavam de muito material bélico, né, muito material de guerra. Então eles usavam essas pessoas mais fortes, entre aspas, para que fizessem esse trabalho, e os outros já mandavam já para eliminar as câmaras de gás, para as câmaras de gás. Tem toda uma história antes de chegar dessas câmaras de gás também, foram feitas esse extermínio de muita gente ao mesmo tempo, né? Era feito com, primeiro tentaram fazer com ônibus, com gás carbônico por para dentro, enfim, com tiro, mas gastava muito material bélico, gastava muito combustível, então resolveram fazer as câmaras de gás. Alguém inventou lá o gás e fizeram isso. Esse é um resumo do Holocausto, tá? Esse é um resumo do que foi o governo de Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Alemanha foi libertada, foi derrotada na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, né? Os aliados eram União Soviética, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, tá? E tanto os russos, né, da União Soviética, né, os russos, quanto os americanos foram tropas que foram muito importantes na derrota da Alemanha, tá? E os alemães, os americanos que foram responsáveis por libertar as pessoas que ainda estavam nos campos de concentração, tá? Eles filmaram tudo, tá? Tem filmagens de tudo, tem fotos de tudo, porque eles usaram isso como prova. Falando agora do julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, no final da guerra, depois da derrota da Alemanha, as autoridades desses estados, né, desses aliados, começaram a pensar o que eles fariam com as pessoas que pertenciam ao partido nazi do Hitler, né, e também aos comandantes militares do Terceiro Reich, que eram responsáveis por todas aquelas atrocidades que tinham sido cometidas contra os judeus, né. Esse julgamento foi conhecido como julgamento de Nuremberg, porque foi realizado na cidade de Nuremberg, na Alemanha. E ele era composto por juízes da União Soviética, da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos, tá? Esse tribunal, a gente vai citar aqui os 22 principais acusados, que são a elite ali do partido, né? Que foram acusados de criminosos de guerra. Esse julgamento durou de novembro de 1945 até outubro de 1996, então quer dizer, foi um ano sendo julgados essas pessoas, tá? E muitos receberam penas de morte, prisão perpétua, alguns anos, e 2 foram absolvidos, tá? Eu vou dizer o nome das pessoas que foram julgadas nesse julgamento. Por favor, me perdoem, porque alemão não é meu idioma, não é minha segunda língua, então não dá pra ser perfeito na pronúncia, me perdoem, por favor, doutora Thalita, me perdoe. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, William Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, William Frick, Julius Strenger, William Funk, Rajal Slank, Gustav Krupp, Karl Donitz, Erich Rieder, Baldur von Schirach, Frieda Saukel, Alfred Jodl, Martin Burnham, Franz von Papen, Arthur Seyss Inquart, Albert Speer, Konstantin von Neuburg e Hans Fritz. Gente, realmente meu alemão é péssimo, tá? Então assim, depois eu vou botar uma lista aí com esses nomes, vocês leiam como vocês acharem melhor. Realmente falar nome alemão não é fácil. Bom,
Esses foram os principais que foram julgados, tá? Desse julgamento de Nuremberg. Eles pegaram penas. Durante o julgamento, um dos promotores, que era um promotor americano, tá? Que se chamava. Tinha um promotor britânico e um americano. O americano se chamava Robert A. Jackson e o britânico era Hurley Shawcross. Eles se reuniram para discutir a formação desse tribunal, quais crimes que seriam discutidos nesse tribunal e quais seriam as penas, tá? The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. Durante o julgamento, as provas da existência do Holocausto, porque, pasmem, tem gente que nega a existência do Holocausto, mesmo com todas as provas que existem, mas enfim, né? Essas provas, esses vídeos que foram feitos quando os soldados americanos chegaram nos campos de concentrações. Pictorial evidence of the almost unprecedented crimes perpetrated by the Nazis at the Buchenwald concentration camp. The story in written form is contained in the official report of the Prisoner of War and Displaced Persons Division of the United States Group Control Council, which has been forwarded from Supreme Allied Headquarters to the War Department in Washington. It states that 1,000 boys under 14 years of age are included among the 20,000 still alive at the camp, that the survivors are males only, and that the recent death rate was about 200 a day. Nationalities and prison numbers are tattooed on the stomachs of the inmates. The report lists the surviving inmates as representing every European nationality. It says the camp was founded when the Nazi Party first came into power in 1933 and has been in continuous operation ever since, although its largest populations date from the beginning of the present war. One estimate put the camp's normal complement at 80,000. Soldados russos, fotos, enfim, uma série de provas. Essas provas foram todas mostradas no julgamento. E tem um site que se chama nuremberg.org, que é um site que fala sobre esse julgamento. Inclusive vocês vão ver vídeos nesse site. Eu vou tentar botar alguns aqui no vídeo, eu não sei se o YouTube vai deixar passar, porque alguns têm cenas muito fortes. Mas se vocês forem nesse site, eu vou deixar o link na descrição. Vocês vão ver vídeos, por exemplo, a reação daquelas pessoas que estão sendo acusadas quando eles passam aqueles vídeos, tá? Que aquilo é passado num telão, assim, aquelas pessoas mortas, extremamente sofridas nos campos de concentrações, corpos e corpos amontoados, e a reação dessas pessoas que estão sendo acusadas aí de ter feito, né, essa atrocidade.
A pena deles foi a seguinte, eu vou falar só o sobrenome, tá? Groening pegou pena de morte, Hess pegou prisão perpétua, Hibertrud pegou pena de morte também, Keitel também pegou pena de morte, Kaltenbrunner também pegou pena de morte, Rosenberg, pena de morte, Frank, pena de morte, Frick, pena de morte, Stringer, pena de morte, Funk, prisão perpétua, Chirac, 20 anos de prisão, Scott foi absolvido, é o Rajamar Scott, esse acho que eu não falei o nome dele porque ele não foi condenado, tá? Donitz pegou 10 anos de prisão, Reeder pegou prisão perpétua, Senkel pegou pena de morte, Jodl pegou pena de morte, Burman também pegou pena de morte, Franz von Papen, que é o Papen, pegou absolvição, Seyss Igert, que é o Arthur Seyss Igert, pegou pena de morte, Albert Spiel, pegou 20 anos de prisão, Neurath pegou 15 anos de prisão e Hans Fritz foi absolvido, tá? Então, assim, foram penas bem pesadas nesse julgamento. A gente tem que destacar o trabalho dos advogados alemães nesse julgamento, tá? Eu gostaria de destacar isso porque é a minha área, porque foi uma tarefa muito difícil para os advogados alemães fazer a defesa dessas pessoas, porque elas já chegaram lá como culpados. O julgamento, a resistência que os advogados de defesa tinham ali era uma resistência simbólica. Eles não tinham muito o que fazer diante daquilo que estava sendo feito. Inclusive, durante o julgamento, os próprios advogados foram tratados como auxiliares dos criminosos. E isso traz muito para nós na advocacia criminal, que às vezes as pessoas têm essa visão de que o advogado criminalista está defendendo o bandido. Não, o advogado criminalista defende o direito do bandido, o direito daquele criminoso ou daquele acusado, que muitas vezes nem é bandido, ele está só sendo acusado, de ter uma defesa daquilo que ele está sendo acusado. Todo mundo tem o direito de uma defesa, por pior que seja. E foi o caso do que aconteceu com esses advogados alemães. A defesa alegou, em defesa deles, né, que ninguém poderia ser declarado culpado por um crime que ainda não existia à época. Então, como os crimes de guerra que eles estavam sendo condenados foram criados pelo próprio julgamento de Nuremberg, a defesa alegou que eles não poderiam ser condenados por um crime que não existia na época que foi cometido, porque ele foi criado justamente no julgamento de Nuremberg. E alegavam também o que a gente chama de tuquoque, né, que é em latim, que é você também, porque muitos daqueles crimes também haviam sido cometidos muitos dos crimes que estavam sendo colocados ali também haviam sido cometidos pelos aliados. No entanto, isso foram argumentos da defesa, claro, mas de toda forma eles acabaram, a sua maioria, sendo condenados, tá? A gente passou aí alguns vídeos, eu vou deixar o link para vocês na descrição. É uma história muito triste. O julgamento de Nuremberg é um julgamento muito marcante, principalmente para a história da advocacia, tá? Tem um texto que é deixa eu só pegar o nome aqui, que é da pessoa, o Tribunal de Nuremberg, fonte Grandes Advogados, Grandes Julgamentos, de Pedro Paulo Filho, que é um texto que eu também vou deixar o link para vocês verem aí, que é bem interessante, que fala do papel do advogado nessa situação tão difícil, né? Não dizendo que eles são inocentes, não é isso, mas que eles têm o direito sim de ser julgados, e no caso esse direito deles foi bem simbólico mesmo, porque na verdade eles já chegaram ali já praticamente condenados, né, por todas as atrocidades que tinham sido feitas. Nada mais justo também que fosse. Uma pena que não foram todos, né, porque Hitler se matou, assim como a maioria das pessoas que estavam no mesmo nível de patente que ele. Foi um momento muito triste da nossa história. Esperamos que não se repita. Contamos com que a humanidade não se destrua, né? E vendo agora o que está acontecendo na Rússia e tudo, a gente reza e torce para que não volte a acontecer atrocidades como essas, né? Guerra não é boa para ninguém,
Guerra não é vantagem para ninguém. É sempre uma situação muito complicada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Isso é história mesmo, tá, gente? É história real. Tem muita coisa para falar sobre isso, muitos livros. Se vocês quiserem, tiverem interesse, deixem nos comentários. Eu recomendo um livro. Eu tenho vários livros que eu já li. Eu não leio só direito penal, viu, gente? Eu leio outras coisas também. E eu tenho vários livros que eu já li que são muito bons, que falam do assunto também. Existem muitos livros sobre histórias de pessoas que passaram por esses momentos. Então eu acho que vale a pena a gente conhecer, para que quanto mais a humanidade se conhece, menos erros ela comete de novo, não comete de novo os mesmos erros, né? Digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, não se esqueçam, se vocês ficaram até agora, deixem seu like e nos sigam nas redes sociais, tá bom? Tchau!